vos peço, Antônio. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. É uma grande alegria estarmos reunidos, nós aqui do santuário e vocês aí nas suas casas. E vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Paz e bem para todos vocês. Hoje então, nessa terça-feira, quando comemoramos então o 11º dia da trezena de Santo Antônio, queremos pôr todas as intenções das pessoas que pediram para nós. Então, hoje, vamos começar nosso 11º dia da trezena com a oração preparatória. Eu vos saúdo, Santo Antônio, exemplo de vida e de união com Deus. Na vossa presença quero renovar a minha entrega às mãos do Pai, confiante de que Ele, por Jesus Cristo, quer conceder-me a graça da libertação de todo o temor e da confiança filial na misericórdia divina. A vosso exemplo também quero estar unido aos projetos de amor que o Pai tem para mim e para toda a humanidade. A vosso exemplo, quero dizer com Maria, a quem tanto honrastes, o meu sim, a serviço dos irmãos. Como carregaste em vossos braços o menino Jesus e o mostrastes ao mundo, também quero anunciá-lo pelas minhas palavras e principalmente pelas minhas ações, lembrando a vossa fidelidade em distribuir entre os pobres e mais necessitados os dons e bens que recebeste de Deus. Peço-vos que intercedeis por mim, para que eu possa também ser um sinal do amor de Deus entre os que me cercam, e que esses 13 dias de oração e maior união com Deus sejam, pela vossa intercessão, fecundos em graças e que favoreçam a minha conversão e renovação espiritual. Assim seja. Assim seja. Então agora nós vamos passar então para a leitura do Evangelho do dia. Aleluia, 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 Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vos admirais com essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ouvirmos hoje esse Evangelho de São Lucas, nós somos chamados a contemplarmos nós mesmos tudo isso que foi previsto por Jesus e que está acontecendo. E mais interessante, porque as pessoas admiravam e ficavam embevecidas com a beleza do templo de Jerusalém, porque na sua fachada haviam cachos de uva do tamanho de uma pessoa, feitos em prata e ouro.
O resplendor da fachada do templo era visto quilômetros antes de Jerusalém. E para os judeus aquilo era símbolo de glória, símbolo de poder, símbolo da presença de Deus no meio deles. Porque eles acreditavam que a graça de Deus residia no templo de Jerusalém. E aí Jesus faz essa previsão, como aconteceu no ano 70 depois de Jesus. Então, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram tudo que tinha e não ficou pedra sobre pedra, como Jesus havia dito. Porém, uma parte do alicerce do templo até hoje está intacta. E é mais interessante, o templo foi construído com doações de judeus de tudo quanto era parte do mundo. Mas os pobres da região não podiam oferecer dinheiro porque não tinham. Então eles ofereciam o seu trabalho para a construção do templo. E foi esse alicerce do templo, feito com o trabalho dos pobres, que ficou até hoje para dar testemunho do amor e da misericórdia daquelas pessoas pobres, despossuídas, que queriam agradar e se ofereciam para trabalhar no templo. Ainda hoje nós vamos a Jerusalém, lá no muro chamado das Lamentações, fazermos então orações, pormos pedidos e tudo mais. E esquecemos que é o pedido que realmente Deus atende, é o pedido de um coração puro, de um coração desimpedido, de um coração que quer fazer acima de tudo a vontade de Deus. É essa a vontade de Deus. E é para isso que Jesus veio. E é por isso que nós, então, estamos aqui reunidos, para louvar e agradecer esse Deus que é amor, misericórdia e compaixão. Para esse Deus que cura, que perdoa, que transforma e que nos põe em pé e corajosos na construção de um mundo de paz. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força, nos dê coragem para nós fazermos não o que queremos, mas sim aquilo que Deus Pai quer através de seu Filho Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja por louvado. nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai Então vamos dar por continuidade nós, à nossa trezena. Hoje, 11º dia da trezena. Santo Antônio, exemplo de fortaleza espiritual. Quero, como vós, combater o bom combate de Cristo e resistir a tudo que possa impedir a minha salvação, a começar pelos meus instintos tão fortes que às vezes, em vez de me servirem como defesa natural, me impelem a viver esquecido de que sou, acima de tudo, a imagem e semelhança de Deus. Hoje quero renovar a minha fidelidade, a minha vocação de filho de Deus e irmão de todos os outros, que também buscam, a seu modo, a face de Deus. Com esta graça, peço-vos que me concedais, se for da vontade de Deus, e que me leve à realização plena do meu existir. Assim seja. Assim seja. Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua, vossa vida evangélica permitiu-vos carregar nos vossos braços o divino menino Jesus. Que o vosso exemplo possa iluminar a minha caminhada em todos os meus trabalhos e dificuldades, e que, perseverando na realização da vontade de Deus, eu possa sentir também a presença de Jesus, meu Salvador, na minha vida. Reconheço-me frágil e necessitado do auxílio divino. Por isso, a vosso exemplo, desejo encontrar o caminho que conduz a Jesus, a quem tanto amastes e a quem também quero amar sempre mais. Intercedei por mim, para que a minha fé seja fortalecida, a minha esperança seja fundamentada no Senhor e o meu amor autêntico. Que Deus Todo-Poderoso me sustente na tentação e me livre de todos os perigos do corpo e da alma, e que eu
possa viver piedosamente e morrer na vossa graça. Assim seja. Assim seja. Vamos passar agora para o exorcismo de Santo Antônio. Eis aí a cruz do Senhor. Afastai-vos para longe de vós todos os inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Aleluia. Amém. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor. Bênção para os doentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Curai, ó Pai, pela graça do Espírito Santo, os males dos doentes que pedem a vossa misericórdia. Livrai das suas fraquezas, perdoai os seus pecados e expulsai tudo aquilo que os possa afligir, no espírito e no corpo. Devolvei-lhes, se for da vossa vontade, a saúde física e espiritual, a fim de que possam retomar as suas atividades. Isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos benzer a água que você deve ter aí na sua casa. Essa água que, pela poderosa intercessão de Santo Antônio, traz carregada em si todas as bênçãos e graças para a cura e para a transformação espiritual de cada um que tomar. Abençoai, Senhor, essa água pela intercessão de Santo Antônio, para que todos que dela tomarem ou dela fizerem uso sejam transformados pela graça de Deus, curados em suas feridas, perdoados em seus pecados e transformados em obreiros do bem comum e da paz universal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Agora nós vamos passar para a bênção do Santo pão. Antônio do pão da pobreza, O Senhor esteja Santo convosco. bom que Ele está no meio de nós. vem gritar, falta pão nesta mesa. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, que pela intercessão de Santo Antônio abençoai esses pães, ele que pela pregação e pelo exemplo distribuiu o alimento da vossa palavra, que esses pães possam recordar a todos que comeram e distribuírem com devoção o amor com que vosso Filho Jesus Cristo alimentou a multidão faminta, que lembre também o pão da Eucaristia que nos sustenta no mistério divino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo, descido do céu para a salvação do mundo na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se milagres tu procuras, pede-os logo a Santo Antônio. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa Santo Antônio em seu lar. Queremos pedir, pela poderosa intercessão de Santo Antônio, as mais copiosas bênçãos para vocês, suas famílias e todos os seus pedidos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, vos livre de todos os males da alma e do corpo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de Jesus. Paz e bem. Paz e bem. Correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde.